Carta aos Hebreus, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Verso 2: e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Podemos sentar. Deixa eu ver verso 1. Amém. Irmãos, nessa manhã eu quero sintetizar sobre a doutrina da Igreja do Senhor. Eu digo com muita preocupação que os tempos que estamos a viver tem sido um tempo de muitas inovações. A teologia tem sofrido, pelo menos no último século, sofrido inúmeras alterações. Hoje nós temos teologia para todo tipo de gosto. Nós temos hoje doutrinas para todo tipo de gosto. E a ortodoxia cristã tem sido vilipendiada. Cada vez mais nós vemos a Bíblia sendo distorcida, igrejas sendo formadas de maneira até meio paradoxal, né? Igrejas sendo formadas deformadas. As deformações de cristãos. E hoje, nesta manhã, queridos, eu quero falar sobre a nossa fé. O bojo daquilo que você crê. A importância que existe para a igreja saber o que crê. Eu confesso, irmãos, que meu coração dói com dói de olhar a maneira como as seitas estão crescendo, e eu quero dar nome a essas coisas. Eu vejo o trabalho que a igreja dos mormons tem feito nesses últimos 2 anos. Absurdo. Ainda no ano passado eu li sobre o projeto deles. Eles reservaram milhões de dólares, sabe para quê? Para investir na internet, para investir nas mídias sociais. Eles sabem qual é o efeito colateral? Se o seu YouTube ele tem um núcleo, se você está sempre olhando materiais evangélicos, você vai perceber uma coisa: toda vez que você assiste 1, 2, 3 vídeos cristãos, vai vir a propaganda dos mormons. Você assiste mais um vídeo, 2 vídeos, entra uma outra propaganda deles. Versátil. Não é uma propaganda, são várias diversas. E eles sempre oferecendo o quê? Não é Bíblia, o livro de Mormon. Trabalho maciço. E com isso eles conseguem, entenda. Não vejo hoje, mas pelo menos no tempo de pesquisa que fiz para trazer uma mensagem para a igreja, mas há uns 4, 5 anos atrás, eu me lembro que a última década há 5 anos atrás, eles eram a igreja que mais crescia dos Estados Unidos. Porque eles têm esse trabalho muito massivo. Eu observo como o Testemunho de Jeová que continua atuando, casa em casa. Suas literaturas sendo distribuídas de maneira gratuita. De maneira incisiva, eles dão um curso de 3 meses. Hoje nós temos três seitas que têm se alastrado e eles têm um princípio de pescar crente. Os mormons, o Testemunho de Jeová, os adventistas. Os adventistas agora mudaram o seu rótulo, mudaram a sua caricatura. Tem se apresentado como amigo dos evangélicos, boa vizinhança. E isso tem seduzido muitos cristãos. Tem bons oradores, tem boas músicas, tem rádios, universidades, escolas. E tem muitos que têm sido tragados, pescados pelos erros do adventismo, que são erros de perda de salvação. Tá, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre você, sobre a igreja, sobre a Assembleia de Deus. Qual é o problema que nós temos, irmãos? Desculpa, mas eu preciso dizer dessa forma. Nós temos um problema chamado preguicite. Eu não sei se é problema dos brasileiros, mas é um problema sério, que a gente não gosta de ler, não gosta de estudar, não gosta de gastar tempo se dedicando ao estudo. E isso tem gerado cada vez mais as deformações da vida cristã. Queridos, é impossível. Eu não conheço nenhum médico, nenhum advogado que não estudou.
Eles só vão conseguir chegar e concluir, pegar o diploma se estudarem. E se você pegar um livro médico, é dessa grossura. Passam horas e horas e horas para quê? Exercer uma profissão secular. Aí você, que a Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. Você, como embaixador do reino de Deus na terra, como é que é a sua representação? O que você sabe sobre Cristo? O que você sabe sobre a palavra? Como você descreve? A carta aos Hebreus foi escrita para os irmãos judeus que se converteram a Cristo. E essa carta, olha, quão linda, quão maravilhosa, quantos ensinos. E a intenção do autor aqui, claro, dirigido pelo Espírito Santo, não podemos dizer que foi Paulo que escreveu, ainda é o incógnito, não sabemos, mas grande parte acredita que não foi Paulo que escreveu essa carta. Porque Paulo escreveu 13 cartas e essa carta é anônima. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Escuta uma coisa. Hebreus, ele apresenta a superioridade de Cristo. Cristo, ele foi superior aos profetas. Havendo Deus falado antigamente aos pais pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, não falou através de Cristo. Cristo é superior aos profetas. Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior à lei. Cristo é superior ao sacerdote Arão. Cristo é superior à arca da aliança. Cristo é superior ao sacrifício. Essa é a intenção de Hebreus, mostrar a superioridade de Cristo em tudo. E Hebreus 13:8 vai dizer: ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é superior. Agora tem uma questão, irmãos. Hebreus também traz uma exortação séria, pesada. E aqui nós estamos exatamente nesse texto para falar com os irmãos. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos o que é perfeito. O autor, os Hebreus, está dizendo: você precisa prosseguir. Irmãos, hoje existe uma estagnação muito forte no meio do reino de Deus. A pessoa, ela faz, né, sua confissão de fé, ela se batiza e acabou. Não, só começou. Deveria ser o início, deveria ser o começo. Paulo, o escritor dos Hebreus, você me fica falando, Paulo pregamos as outras cartas, mas o escritor dos Hebreus, prossigamos até quando, irmãos? Quando você vai chegar à perfeição? Aqui na terra não. Então significa o quê? Que eu tenho que crescer até Jesus voltar. Ninguém atinge o padrão mestre. Eu não sou mestre, você não é mestre. Mestre é Jesus. Ele é o nosso mestre. Nós somos alunos, discípulos. E como alunos temos que estar sempre buscando aprender. Quando você chega lá e fala: não precisa aprender mais, querido, você estagnou. Eu ouvi alguém dizer o seguinte: quem sabe andar de bicicleta aqui? A partir do momento que você senta na bicicleta, você tem duas opções: ou você anda ou você cai. Duvido você pegar na bicicleta e ficar ali. Ou você vai andar para permanecer na bicicleta, você vai cair. Assim também é o cristão. Ou ele vai andar, prosseguir para frente, ou ele vai cair, vai estagnar. E nós estamos hoje com essa questão. Crentes que estão ensinando a bicicleta parada, por isso caem. Não avança, não vão avante, não segue. E o escritor aos Hebreus está dizendo: prossigamos até a perfeição, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. O que ele está dizendo? Olha, essa parte que ele diz, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ele está dizendo: isso aqui é o ABCD. Todos nós que aqui estamos, um dia chegamos na escola e pegamos lá A, E, I, O, U. A, B, C, D, E, F, G. Não foi assim? Mas você faz isso hoje? Você estuda isso hoje, irmão? Isso é para você aprender a ler. Isso era só o início para quem queria aprender a ler. O que o escritor aos Hebreus está dizendo: olha, deixando os rudimentos. Isso é o início, é o beabá da vida cristã. Você tem que prosseguir até a perfeição. Escuta, não lançando de novo o fundamento de arrependimento, de obras mortas, fé em Deus, viu? 2. Doutrina dos batismos, imposição de mãos, ressurreição do morto e juízo eterno. Escuta, por que eu fiz questão de colocar isso aqui, irmãos? O escritor Hebreus está falando de 6 pontos doutrinários.
Quem está dizendo? Que ele está dizendo, volta lá no 1. Não lançando de novo. Ele está dizendo, esses assuntos já tem que estar resolvidos. Agora eu pergunto para a igreja. Não me responda. Pergunto para você. O que você conhece sobre arrependimento de obras mortas? O que você sabe sobre a fé em Deus? Vira para mim. O que você conhece sobre a doutrina dos batismos? O que você conhece sobre a imposição de mãos? Sobre a ressurreição dos mortos? Sobre o juízo eterno? Sabe o que o escritor está dizendo? Isso é o beabá da vida cristã. Isso daí é algo que, assim como uma criança que entra na escola e aprende a ler, isso aqui é o básico, do básico, do básico. Vira 3. Isso faremos, se Deus permitir, mas olha, se tiver que voltar a eles, voltamos, mas se Deus permitir. Não é o foco. Queridos, eu quero trazer para você essa palavra de estímulo, para que você possa crescer, avançar, prosseguir. Porém, todavia, nós temos hoje esse sentimento de conformismo, falta de avanço, falta de dedicação, falta paixão por Deus, falta amor pela palavra, falta amor pelo crescimento, falta dedicação em estudar bons livros, falta dedicação em estudar a palavra, falta dedicação em querer conhecer mais a Deus. Aleluia. Falta dedicação para jejuar, para buscar o Senhor. Entenda, isso é para o seu crescimento, é para o seu desenvolvimento. Eu comecei de trás para frente, agora eu vou retroagir. Volta para o capítulo 5, versículo 11. 5, 11. Olha o que diz a palavra. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligente para ouvir. Meu Deus, aqui há uma exortação muito forte. Ele está dizendo, olha, na minha tradução diz, vocês ficaram preguiçosos de ouvir, negligente para ouvir, quer dizer, está com preguiça de ouvir. O 12 diz, por quê? Devendo já ser mestres pelo tempo. Mestre pelo tempo aqui, irmão, está dizendo, já teria que ter capacidade de ensinar. Ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Ele está dizendo, olha, quando vocês deveriam estar lá na frente, vocês estão patinando aqui atrás de mim. Quando vocês deveriam estar comendo alimentos sólidos, vocês estão tomando leitinho ainda. Estão tomando mamadeira. Versículo 13. Por quê? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando a palavra da justiça, porque é menino. Sim, Paulo disse, quando eu era menino, fazia as coisas de menino, mas agora que sou homem, já não faço coisas de menino. A igreja não pode ser um eterno orfanato. Entenda? A igreja sempre vai ter os bebês. Porque a igreja que não tem bebê, significa que não está crescendo. Ela sempre terá que ter os recém-nascidos, sempre vai ter os bebês, sempre vai ter ali aqueles que estão começando a fé. Mas também tem que ter quem vai cuidar disso. Vai ter que ter os maduros, vai ter que ter aqueles que já cresceram. E o funcionamento, irmãos, é esse. Aqueles que já cresceram vai cuidar daqueles que estão nascendo. Em famílias grandes, quem participou de famílias grandes é sempre assim. Família que tinha 10 filhos, como é que acontecia? Os maiores que iam ajudando a cuidar dos menores. As mães não davam conta de, ó, fica aí com teu irmão aí, fica com a tua irmã aí, ajuda aí. No reino de Deus, deveria ser assim também. Todavia, parece que existe o contrário. Os mais novos estão tendo que cuidar dos mais velhos. Está faltando maturidade. Vira 14, para fecharmos essa parte da palavra. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados
para discernir tanto bem como o mal. Isso é maturidade. Quando você, mais um mandamento só é para os perfeitos. Pô, pastor, a pessoa acabou de dizer que nós não chegamos à perfeição. Eu vou abrir um adendo aqui, depois voltamos para cá. O que é a perfeição na Bíblia, irmãos? Nós temos duas maneiras de entender a perfeição: perfeição relativa e perfeição absoluta. A relativa nós alcançamos, a absoluta só Deus tem. Paulo ele explica isso. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3, 12. Olha o que Paulo diz: não que já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Paulo está dizendo que ele não alcançou a perfeição, ele não conseguiu chegar a ser perfeito, mas ele prossegue para alcançar aquilo que ele também foi conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão diante de mim. Versículo 14. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora vira o 15 para fechar. Por isso, todos quantos já somos perfeitos. Paulo, você está dando um nó na minha cabeça. Que paradoxo é esse? Não? Todos nós, por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentir alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Por favor. Volta 12. Não que eu tenha alcançado, ou que seja perfeito. Volta 13. Quanto a mim, não julgo que eu tenha alcançado. Paulo dizendo, verso 12 e 13. Não sou perfeito, eu não alcancei. Verso 15 agora. Paulo diz, todos quantos somos perfeitos. O que é isso, pessoal? O que é isso? Paulo está dizendo, eu não alcancei a perfeição. Eu não alcancei a perfeição absoluta. Eu não sou perfeito. Mas por que ele diz ali, por isso quantos somos perfeitos? Ele está dizendo, eu sou perfeito no que quero. Eu estou perfeito no caminho pela qual eu quero alcançar. Isso está correto. Isso é perfeito. Estou no caminho de Deus. Não alcancei a perfeição absoluta, mas perfeito estou naquilo que eu estou caminhando para alcançar. Glória a Deus. Então essa perfeição relativa a gente já alcançou. Por quê? Porque está no caminho. O problema é quando nós não estamos no caminho, nós não vamos chegar nunca. Imagine que se você está querendo ir para Lisboa, aí você pega o caminho de Beja. Vai chegar quando, irmão? Não chega, mas não chega. E é isso que Paulo está dizendo. Eu sou perfeito porque eu estou no caminho, caminhando para a perfeição. Aleluia. Igreja, então voltamos agora para 5:14 para fechar. Precisamos. Hebreus 5:14. Precisamos desesperadamente. Temos um alimento sólido que é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Não tem como você discernir o bem e o mal se você não estiver caminhando em perfeição em Cristo Jesus. Não tem como. Escuta, o Espírito Santo vai te guiar, vai te conduzir. Aleluia. Mas você precisa ser maduro para ter discernimento, o que é bom, o que é mal, o que vem de Deus, o que não vem de Deus, para você expurgar, lançar fora. Você não pode ser presa fácil do maligno. O maligno tem encontrado pessoas que dão lugar ao inimigo, e por essa razão, elas se tornam presas fáceis, e com isso traz todo o prejuízo. Eu termino, irmãos, dizendo, compartilhei enquanto estava aqui no grupo da igreja.
Eu não sei, Rani, se você consegue pegar aí do WhatsApp e jogar no grupo, acho que não, né? No computador. Mas, escuta bem, eu acabei de compartilhar no grupo da igreja. Nós temos aqui a nossa declaração de fé. Declaração de fé da Assembleia de Deus. Eu já compartilhei não uma nem duas. Eu já compartilhei várias vezes no grupo da igreja. São 120 páginas. Ontem eu estava trabalhando ali, né, irmão? Ô Mauro, talvez você não percebeu, né? Mas com o meu fonezinho de ouvido eu ouvia 120 páginas ontem. Mesmo te atendendo, tá? Escuta, irmãos. Escuta. Se você quiser, você cresce. Você só precisa se dedicar. Eu tenho colocado para os irmãos, existe um aplicativo de leitura de áudio. Ah, pastor, eu não entendo. Tá bom. Faz isso 1, 2, 3, 4 horas, você vai entender. Eu às vezes ouço em modo acelerado, sim, concordo. Mas eu tenho um hábito disso. Mas você pode, da tua forma, ou se não, imprime, olha no computador. Escuta bem, irmãos, por que eu fiz questão de jogar aí agora? Eu quero dizer para a igreja, escuta. Nós temos aqui, na declaração de fé da Assembleia de Deus, 24 pontos doutrinários. Você tem que saber o que você crê. Claro, até dou uma sugestão aqui, o presidente José, o presidente Jadiel, vocês que estão, usem nos cursos de ensino que vocês tiverem, né? Porque, irmãos, nós precisamos conhecer o que cremos. Primeiro ponto, sobre as Sagradas Escrituras. Você tem que entender, a Bíblia não é arranjo humano. Temos aqui 66 livros inspirados pelo Senhor, 40 escritores, 1600 anos, sob inspiração divina, deixado para nós. Nós temos inspiração, nós temos preservação e nós temos a constituição da palavra, o cano bíblico, o ajuntamento desses livros. Deus trabalhou na inspiração, Deus trabalhou na preservação, Deus trabalhou no cano bíblico e Deus trabalhou para que ela chegasse até nós. Aleluia. Então a Sagrada Escritura é a nossa regra de fé, é a base do que você tem, irmãos. Não dá para você inventar a doutrina porque eu tive uma visão, eu tive uma revelação, eu tive um sonho, não! Toda doutrina tem que estar pausada na palavra. A reforma foi feita, a primeira lei da reforma, só as Escrituras. Aleluia. Só a Bíblia. Não tem livro a mais, é por isso que as seitas têm segundo livro. Nós cristãos só temos a Bíblia. Então quando você para você estudar, você vai ver aqui. Primeiro ponto, as Escrituras. Segundo, você vai estudar sobre Deus, os atributos de Deus, quais são os nomes de Deus. Terceiro ponto, sobre a Trindade. Você compreender que nós temos um Deus trino em 3 pessoas. 3 pessoas distintas, uma só essência, uma só substância, um só Deus. Sobre a identidade do Senhor Jesus, nós temos um Cristo que teve natureza humana e a sua natureza divina. 100% Deus, 100% homem. E você vai aqui compreender sobre a pessoa de Cristo, sobre o seu ministério, sobre a sua vida. O capítulo 5, sobre as obras de Cristo, que é a sua morte, a sua ressurreição, sua ascensão, o significado da expiação, o que significa o valor do sacrifício de Jesus, que anulou a necessidade de todos os sacrifícios. O sacrifício de Jesus é único. Não precisamos mais sacrificar boi, ovelhas, cabras, jumento, nada disso. Por quê? O sacrifício de Jesus é suficiente. No capítulo 6 vamos falar sobre o Espírito Santo. Quais são os nomes, quais são os títulos, quais são os dons, como é que funciona a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Sobre o homem é tricotômico, corpo, alma e espírito. Você vai aqui entender como é que funciona isso. Como é que isso é essa questão de Deus tratar com o ser humano. Sobre anjos, o mundo espiritual. Eu não vou ter tempo para falar. É só você já está no grupo da igreja, irmãos. Está compartilhado aí no grupo da igreja. Pega isso, leia isso, estuda isso. São apenas 120 páginas. Pastor, é muito. Talvez você não tenha hábito de ler. Mas 120 páginas, irmão, é livreto. Eu duvido qualquer estudante aqui. Tem alguém que faz faculdade? Não tem? Eu duvido. Se você pegar qualquer livro de faculdade, 120 páginas é introdução de matéria. Não, introdução de matéria.
E nós precisamos, irmãos, nos dedicar. Existem alguns que têm mais dificuldade, mas estude uma coisa. Você não precisa ler tudo de uma vez só, não. Concentra em um capítulo, estude. E outra coisa, nós temos um grupo da igreja. Se você teve dúvida, pergunta. Vai até os obreiros, faça o seu questionamento. Todo mundo tem acesso ao meu telefone. Eu atendo aos irmãos aqui, eu atendo pessoas de outras igrejas, de outros ministérios, eu atendo pastores. A grande questão é ter humildade, às vezes, para querer aprender. Eu recebo o telefone de pastores. Às vezes me mandam mensagem: pastor, queria saber esse ponto doutrinário, queria saber esse ponto teológico. Isso diminui? Não. Apenas é alguém que está dizendo: eu quero aprender um pouco mais. Aleluia. Queridos, nós precisamos ter humildade para querer aprender, se dedicar em aprender, para que nós possamos funcionar melhor no reino de Deus. Se coloque de pé. Bendito é o nome do Senhor. Que você saia daqui compromissado. Eu já joguei no grupo da igreja aí com a nossa confissão de fé. Então cremos. Depois eu vou olhar. Tem um outro livro chamado Doutrinas da Assembleia de Deus, que eu vou compartilhar também no grupo da igreja. E vou te incentivar, irmão, por favor, leia, estude, não fique para trás, cresça, se dedique a aprender, faça esse esforço na tua vida, porque as seitas estão investindo no conhecimento. Aleluia. E aqueles que têm a mensagem do Evangelho estão ficando para trás, sendo engolidos por tantas e tantas distorções teológicas. Feche teus olhos. Senhor Deus, eu oro a Ti. Eu clamo pela Tua eterna misericórdia sobre nós. Nos leva ao crescimento, Deus. Tira-nos da inanição. Não nos deixe, Senhor, sermos daninhos espirituais. Que haja em nós fome, sede pela palavra, sede pelo conhecimento, sede pelo crescimento, ó Deus. Que possamos